Muito bem. Oi, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Janine. Tudo bem, sim. Nós aqui de novo, depois de tanto tempo se encontrando, resolvemos fazer esse vídeo, essa gravação, para deixar isso eternizado, porque foi uma história muito bacana que nós vivemos, né? E decidimos fazer isso juntos. Então, para quem está vendo agora, eu sou Janine Coelho Euric, sou educadora, sou da área da educação física, com especialização na área da psicologia, mestrado na atividade física e saúde, enfim, algumas formações e terapeuta psicocorpórea, que é o que eu faço hoje. Eu estou aqui porque fui mentora do Rodrigo nesses últimos 3 meses, né? E quero apresentá-lo e depois ele também se apresenta. Quero dizer quem é o Rodrigo que está aqui na minha frente. O Rodrigo nasceu, ele tem 40 anos, ele nasceu em 1982, no Rio de Janeiro. Viveu esse tempo todo na Baixada Fluminense, é isso? É isso, Isso, né, Rodrigo? Ele tem graduação em artes plásticas e língua inglesa. Ele tem especialização em artes visuais e arte terapia, e ele está fazendo uma pós-graduação em dança e consciência corporal. Ele atua há 14 anos como professor de arte na rede pública estadual, ama ler, escrever, comunicação e artes em geral. Além disso, ele não concluiu, mas quase concluiu, faltou muito pouco, é, técnico de edificações e também fonoaudiologia, olha só. Então, o Rodrigo tem uma estrada de 40 anos aí muito bem vivida e muito mais a viver, né? E nós nos verdade. conhecemos num trabalho que eu tinha lançado sobre formação de terapeutas corporais, e o Rodrigo se identificou em função dele também ser um arte educador e provavelmente vai trabalhar muito com isso, então ele se encontrou naquilo que eu dizia. E, na verdade, nós começamos a mentoria e ela tomou um rumo, né, Rodrigo? Que ele mesmo vai poder estar falando mais sobre isso, como que ele sentiu isso, e nós dois acabamos definindo que sim, que dava para ser, porque ele tinha uma expectativa, eu também tinha, e no fim a gente acabou conduzindo isso para uma mentoria que foi voltada muito mais para a carreira dele do que para a terapia em si, né? A formação do terapeuta. Que no fim a gente chegou a uma conclusão que a gente vai estar falando sobre ela. Né, Rodrigo? Então, fala um pouquinho de ti, assim, o que mais que tu gostarias de falar de ti, e aí a gente entra depois nesse assunto de como era a tua expectativa, enfim, pode falar um pouquinho de ti aí. Bem, é isso aí. Como você já disse, eu vivo em São João de Meriti, na Baixada, que é considerada uma região de periferia no Rio de Janeiro. Sempre amei as artes, é uma coisa que nasceu comigo. E no início eu tinha dúvidas se seria realmente esse caminho que eu iria seguir. Comecei a fazer uma graduação em matemática e depois eu passei para a arte e foi isso que eu me identifiquei. Aí concluí a licenciatura em artes visuais, comecei a lecionar, trabalho com ensino fundamental e médio já há 14 anos e gosto muito da minha profissão porque é contato com a arte. O que eu posso fazer, que eu tenho contato com a arte, sempre me traz uma grande satisfação, mas me interesso pela comunicação humana de uma forma integral. Por isso eu também comecei a cursar fonoaudiologia, comecei com um técnico em edificações, porque eu gosto muito de design de interior. Então, a questão da estética, tanto do comportamento quanto dos ambientes,
da relação com a natureza é muito forte no meu trabalho e eu estava com uma vontade de direcionar esse conhecimento através de um trabalho terapêutico também, para agregar saúde e qualidade de vida para as pessoas com quem eu atuo profissionalmente, tanto na escola e em outras áreas que eu pretendo atuar. E foi quando eu tive esse encontro com a Janine. Que coisa legal isso. Então, Rodrigo, a gente acabou tendo muita. É um sincronismo, assim, muitas coisas que ele gosta, que ele queria, ele encontrou e eu também acabei encontrando nele, porque desde o primeiro encontro já foi o primeiro encontro, na verdade, foi quando eu fiz a entrevista para o encontro, né? Para ver se ele ia querer fechar a mentoria e tal. E ali ele já estava decidido que era aquilo que ele queria, então foi muito bacana. E desde o primeiro encontro, a gente estava conversando sobre isso, foi uma abertura aí o primeiro encontro da mentoria mesmo, né? Que é onde tu trouxesse, né, Rodrigo, os pontos que tu querias trabalhar, enfim. Eu até anotei alguma coisa aqui que tu chegasse com o teu projeto, teu, digamos assim, um organograma que tu tinhas desenhado sobre o corpo, sobre como que tu querias a própria percepção. Enfim, aquilo encheu meus olhos, né? Eu estava revendo essa nossa aula, então aquilo encheu. Eu disse, gente, ele quer tudo aquilo que eu sei, que eu gosto e que eu trabalhei a minha vida toda. E era para isso que eu queria dar a mentoria e casou perfeitamente, né? Então, assim, na verdade, a busca que estava dentro dele, que eu anotei aqui, era uma busca autônoma do Rodrigo. Que dentro dele já tinha isso. Dá para ver por aquilo que tu fala, né, Rodrigo? Tantas coisas que tu fosse buscar, porque tu tens essa vontade de fazer a diferença, né, na tua vida e para tantos outros. Então, tu és um apaixonado pela educação, tem que ter uma paixão, né? E até É verdade. aonde, quer dizer, esses 14 anos de vida de educação, ele mostra essas dificuldades todas, né? Eu me encontrei muito em ti quando eu fui professora de muitos anos, né? Na prefeitura aqui de Florianópolis. Enfim, a gente sabe que tem uma vulnerabilidade muito grande nesse público que a gente atende, né? Mais da periferia, enfim, mas não tem uma forma mais viva de se aprender, eu diria assim, porque o que eu aprendi naquela época me fez até hoje. Olha aí, ó, a gente está aqui, né? Meu Deus, são quase. Eu tenho. Opa, minha luz aqui parou. Mas o que eu tenho aqui de. Ai, só um pouquinho. Bom, retomando aqui, que probleminhas técnicos, mas tudo bem. Vamos retornar à fala. Eu estava dizendo, né, da busca do Rodrigo pela autonomia dele, enfim, de tantas coisas que ele faz, a forma que a gente sentiu essa afinidade, né, o quanto a gente aprende com essa nossa prática nesses meios, né, nesse meio educacional e que nos fazem na vida, nos faz. Tudo isso que a gente vive, a gente vai se construindo como pessoa. E acredito que ele entendeu muito isso nos nossos encontros da mentoria, né? E aqui tem uma coisa que o Rodrigo também tinha colocado no primeiro encontro, que o que ele queria muito era a qualidade de vida do professor, ter um estilo de vida através daquilo que ele faz, que é amar aquilo que ele faz, que é um projeto com identidade, ele dizia, né? E aí eu escrevi, Rodrigo, que tu é muito criativo. E eu me diverti muito, muito contigo. A gente se divertiu muito juntos, né? Porque eram coisas assim que tinha momentos que a gente dizia, nossa, mas era muito bacana, muito prático ao mesmo tempo, nós aqui com essa distância, né? Online, mas que deu tudo certo, né?
Então, de dizer que foi um grande prazer, uma grande alegria e realização para mim, porque eu também estou nessa transição de carreira, né? E de ter como mentorado foi de fato a minha realização. Acho que dá para deixar aqui dito um depoimento que eu acho que serve como inspiração também para muitas pessoas, né? Que quando a gente se joga num projeto novo, como eu fiz nessa transição, que eu fiz toda uma formação para mentoria de 9 meses, bem puxada, e um investimento também alto, né? No sentido de buscar essa minha transição e me jogar para o novo, coisas que eu não sabia fazer, tive que aprender essa coisa do marketing, aprender essa coisa do tráfego pago, entrar nisso tudo, fazer, sabe, entender um pouco de tudo isso, para estar aqui, que eu sempre disse isso para o Rodrigo, que a gente chega até um número, não se sabe de quantas pessoas, queria ter, né, alcançado até mais pessoas, e no fim vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, as pessoas vêm, entram nos grupos do WhatsApp, dá o quê? 200 pessoas, mais ou menos, que foi o que deu no meu, se faz uma entrevista individual, vai afunilando, e quando chega para fechar, fechou um, que foi o Rodrigo. E para quem está assistindo, eu acho que isso é bacana de eu dizer, porque não é um problema, né? Na verdade, é até uma solução para dizer não desistam, e o Rodrigo também vai entrar nessa, não é para desistir. Por quê? Porque se a gente começa tocando uma pessoa, que é o que eu falei nas lives, aquela pedrinha que se joga no rio, no rio não, porque não dá para ver, no lago, que era o que eu coloquei lá, ele reverbera, quer dizer, ele toca em muitas outras. O Rodrigo sendo tocado, ele já está tocando em tantas outras, tanto nas escolas que ele dá aula, nas pessoas que ele convive, e, obviamente, principalmente, ele foi o centro dessa mudança. Então, assim, do meu depoimento de tê-lo como o único mentorado, que cumpriu bravamente, se tivesse que dar aqui, ele cumpriu a sua passagem brilhantemente. Depois ele fala um pouco mais disso também, mas eu queria deixar essa passagem, sabe, Rodrigo? Porque nós nos fortalecemos, né? E na medida que a gente for conversando aqui, vai vir o que nasceu disso aqui, que não foi pouca coisa, né? Então, diga aí, diga aí, Rodrigo, fala mais um pouquinho de ti aí, que depois eu falo mais um pouquinho. Sim, a experiência de ter encontrado a Janine e participado do evento o evento inicial que ela fez, através entrei no grupo do WhatsApp e assisti a proposta dela, as imagens, os exemplos que ela utilizou, era uma construção sensível e muito potente para nos dar uma orientação, enfim, para as nossas questões de carreira e de contato com o outro, porque era uma formação para terapeutas e eu comecei a identificar essa qualidade no meu trabalho, pela carência de trabalhar com movimento nas aulas de arte. Muitas vezes eu brinco muito nas aulas, eu chego me movimentando e as crianças falaram: você dança, o senhor dança. Eu falo: eu gosto de dançar, mas não me aprofundei muito. Então eles diziam para mim: vai aprender e ensina para gente. Então eu percebi que essa disponibilidade do corpo, do movimento, é uma habilidade discursiva, uma habilidade de comunicação que tem muito carisma com os jovens. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a fazer dança contemporânea, praticar yoga. De vez em quando eu me matriculo na academia, fico um tempo, mas eu percebi o que a importância do corpo, né,
para você lidar com o outro e para você se desenvolver em todos os aspectos da sua vida. E a Janine, como ela é terapeuta psicocorpórea, ela esclareceu isso para mim de uma maneira muito significativa, porque isso veio ao encontro do perfil de profissional que eu estava buscando ser. Foi o que eu disse para ela, porque hoje nós temos que administrar o nosso dia a dia, que é o contato, mas nós tínhamos acabado de sair de uma pandemia, que você tinha que cuidar da sua imagem online. Então, você começou a perceber várias coisas. O que funciona para a sua vida pessoal, muitas vezes não funciona para um ambiente virtual. Você tendo um projeto de vida, você tendo um projeto como profissional. E assim, ela me auxiliou nessa parte também, e isso foi ótimo. E a questão da educação, por ela também ser uma educadora, ampliou muito a minha visão. Eu comecei a perceber, identificar também essa minha paixão pela educação, esse meu contato com a educação. E ela falou para mim: olha, as outras coisas que você pretende fazer estão relacionadas a levar um conhecimento, uma prática, e também estão relacionadas à educação. Você não está deixando a educação de lado. E todo esse legado que você tem de experiências, de contrastes, de situações, vão favorecer para essa nova etapa da sua vida. Então, você não está deixando, largando, abandonando. Você está ressignificando, reconstruindo de uma maneira criativa. E é maravilhoso. Eu estar com um bom humor para dizer isso agora, porque a Janine sabe todo o processo que é para você ficar, perceber qualidades em meio à turbulência, porque você pode delegar isso para a situação do país, para governantes, para várias circunstâncias que não estão casando com seus objetivos. Mas essa decisão, ela é sua. Eu assisti uma reportagem há um tempo que foi um caso que aconteceu para poder sintetizar esse momento de um rapaz que ele morava em um prédio que era ocupado e ele morava de aluguel nesse prédio, pagava aluguel a uma pessoa. E quando ele chegou, ele estava trabalhando como estagiário e apareceu a notícia que aquele prédio tinha sido incendiado e já viviam pessoas carentes ali. Ele chegou lá para poder se certificar da saúde dos familiares dele. E a reportagem estava lá. Então, o repórter perguntou a ele: ah, você veio do trabalho e agora? Ele falou assim: eu tenho um objetivo que é entrar para o Corpo de Bombeiros e eu estou fazendo um curso. Eu já percebi que a minha família está segura e eu vou para esse curso. Então, sem saber onde ele iria morar, ele só se certificou da vida dos familiares dele, mas naquele momento ele manteve aquele objetivo. E o que eu aprendi ali não era uma questão do curso, dele estar obcecado pelo curso, mas ele quis mostrar para a vida a potência que ele tinha. E ele falou assim: a vida não é para os fracos. Então ele foi. E a Janine, ela me orientou muito no sentido de dar esse passo, né? Está turbulento, mas vai, porque você é quem pode dar esse passo. Que bacana isso! A potência, né? Trazer essa potência para fora, botar ela para fora. Que coisa linda, Rodrigo. E aí eu estava vendo aqui as outras anotações que eu fiz do nosso segundo encontro. E assim, contando aqui para as pessoas que vão depois assistir, depois do primeiro encontro, na outra semana, a gente atendeu, fizemos um encontro numa semana, numa terça-feira, na outra semana ele já teve uma mudança, que ele me mandou no WhatsApp. Janine, eu até botei assim,
Ele botou, que alívio essa mudança. Era pouco provável que acontecesse e foi uma ação extraordinária. De 10 anos, em uma semana, mudou tudo. Então, ele dizia, é maravilhoso tudo isso. E aí, o que que eu digo sobre isso? Eu fiquei muito feliz também, porque o que que aconteceu com o Rodrigo? Ele virou a chave. Mas por que que ele virou a chave? Porque tu estavas aberto, disponível para esse novo. E com toda essa tua potência que eu já tinha visto e que tu sabias que tu tinha, mas que em alguns momentos aquilo te dá vontade de desistir ou de enfrentar, né? Então a gente trabalhou muito essa questão dos confrontos, o que que são esses confrontos, o que que vale a pena, que tipo de energia que a gente perde ali. Então, assim, veja, em uma semana o que é possível fazer. Então, obviamente, a gente tem a liberdade que a gente instituiu dentro desses encontros, né, Rodrigo? Em função de como que chegou, como eu sou hoje, eu estou uma terapeuta psicocorpórea, é aquilo, o olho clínico não dá, não tem como deixar uma coisa para tratar só daquilo. Não, o que que a gente tratou esse tempo todo? Da pedagogia do corpo integrado. Então, o que que é? Quem tem a parte na educação, como eu tive e como o Rodrigo tem, e quantos outros têm, que fica aqui um estímulo gigante. A gente tem um conhecimento do humano vivo, é um conhecimento ali na tua mão e que tu tens que fazer esses enfrentamentos diariamente, né? E o Rodrigo veio se construindo e ele é de uma inteligência, dá para ver, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou falando agora com o público que vai assistir isso depois. Pelo discurso dele, a forma dele se colocar, ele tem uma inteligência, ele organizou os temas. A gente ria porque eu dizia, Rodrigo, então esses pontos, da onde? Quem são os autores? Não, Janine, fui eu que criei. Eu disse, uau, que máximo isso! Então, assim, ele tem, mas tudo da prática. E ele dizia, eu queria alguém para me ouvir, para ver se eu não estou louco. Eu ouvi isso hoje, Rodrigo. Então, assim, 2 pontos que ele colocou muito bacana. Liderar pelo afeto, coisas que são problemáticas dentro da educação, que fique bem claro. Liderar pelo afeto, criar sempre dependências, era nesse contexto que ele trazia, e a síndrome do PhD, que são coisas, pessoal, que quem está assistindo, né, que vai nos assistir depois, existe uma crise muito grande dentro daqueles que fazem, que vão fazer o mestrado, o doutorado, até o PhD depois, né, enfim, e que acabam numa crise. O que que eu faço depois, se não estava muito, se não tinha uma sustentação, se não tinha algo de raiz? Porque o Rodrigo, nessa mentoria, ele veio para também, além dos projetos dele que ele tinha paralelo, que ele quer começar a fazer, além de ser professor de escola, ele quer fazer o mestrado. Então, nós terminamos a mentoria exatamente com ele encaminhado para inscrito já praticamente em 2 mestrados, dentro das linhas que ele quer, da arte e educação. Enfim, então, quer dizer, o que que eu vou fazer se eu não estou com raiz para dar sustentação a tudo isso que eu projeto, que é um projeto de vida, com tudo isso que a gente trabalhou e falou aqui, que é um projeto com identidade, né? O que que eu vou fazer? Porque geralmente os mestrados, os doutorados, muito se pesquisa para o orientador, né? Tem muita coisa nesse sentido. Então, faz parte de uma academia, é um sistema que existe. Ok, sem problema, existe. São vários sistemas que a gente vive, não foi isso que a gente viu, Rodrigo, em todos esses Sim. encontros? Mas e aí, qual é o paralelo que tu faz com todos esses sistemas? Que é a mesma coisa de quem é professor de escola
Eu não preciso passar a minha vida toda dentro de uma escola. Eu tenho uma potência maior, que foi o que ele tinha, né, Rodrigo? E abrir essa potência e enxergar tudo aquilo que a gente abriu, né? Botamos na mesa tudo que tinha e foi sendo categorizado. Foi essa palavra que ele me disse aqui, né? Quando tu me dizes, Janine, tu me ajudasse a categorizar. Eu comecei a enxergar cada coisa e colocá-las no seu devido lugar, sem excluir nenhuma. Então, por isso que tu estavas muito feliz, né? Fala um pouquinho disso, porque aqui eu anotei assim, de repente tu dá uma passagem agora para a gente ir encerrando, de qual era a tua primeira expectativa quando tu iniciasse, o durante o processo e esse resultado que deu concreto, para fazer uma síntese para não ficar tão longo, né? Verdade. Bem, a minha expectativa era quanto a esse universo novo que eu fui descobrindo também a respeito da educação do corpo, como que isso trouxe uma qualidade de vida para mim, pessoal, e também na minha atuação profissional. Mas, como eu fui conversando com a Janine também sobre a questão da possibilidade de eu fazer o mestrado, ela me passou isso como um campo de pesquisa, como um campo da minha pesquisa em arte e educação, enfatizando essa questão, que foi uma questão que nasceu da prática do meu dia a dia. Nós falamos sobre uma educação viva, que está ali para acolher a demanda que é se relacionar com o ser humano dentro do contexto do hoje, do agora. Por mais que nós tenhamos uma imagem da educação ideal, ela vai acontecer agora, no dia a dia. Então, ela me fez perceber, selecionar elementos ali dentro do espaço da sala de aula, dentro da expressão corporal dos educandos, para eu tornar os conteúdos mais significativos para o meu público, que é de pré-adolescentes até adolescentes no ensino médio, e que também estão em fase de escolher a carreira e se posicionarem, principalmente esses jovens que precisam se posicionar, eles precisam ter um incentivo e uma autoestima, encontrar essa energia, essa potência dentro deles. Isso foi muito importante para o meu trabalho. E ela falou, Rodrigo, investe agora na questão do mestrado e você vai descobrindo e desenvolver as suas metodologias a respeito desse lado terapêutico, que é o corpo dentro das artes integradas. Isso foi fundamental para mim e foi um lugar que eu não esperava. O Rodrigo, que se formou em graduação em artes plásticas, que praticamente não se movimentava, tinha muita atividade cerebral, como ela falou, que é integrado, né? E ela deixou isso claro para mim. A mente é a integração da atividade cerebral com o corpo, com contato com o outro, com o contato com o ambiente. E hoje eu chegar a desenvolver um projeto que ela me auxiliou a fazer o cronograma e tudo, e ter foco. Foi algo assim que ela trabalhou comigo e o que foi importante meditar, no sentido de respirar, ouvir e olhar para dentro e perceber o diálogo mental que eu alimentava. Isso. Dramas, né? Dramas que eu alimentava e não conseguia sair daqueles dramas, e o responsável era eu. Então, num primeiro momento, ela passou isso para mim. Como eu sou uma pessoa que reflete muito, Rodrigo, não fica buscando as causas agora que você não vai entender. Seleciona o que é útil para você, o que vai fazer você avançar, e é nisso que você vai investir. E as respostas vão surgir, porque, como ela disse, você vai dar essa abertura, você vai permitir que essa abertura aconteça. Se você delega isso para uma pessoa que não te compreende, para a situação econômica, para várias causas, você está fechando, você está se fechando em um ciclo. E ela trouxe, né, o nosso trabalho trouxe essa abertura. Então, eu falei com ela, chegou
no dia 22 nós tivemos uma mentoria, foi no dia do meu aniversário, dia 22 de março. Eu disse para ela que eu comprei um skate de presente para mim e de vez em quando eu pratico. É, eu vou em busca de coisas assim inusitadas que antes eu não faria, porque isso agrega muita qualidade, agrega alegria de viver para mim. Como que eu posso dizer? Maneiras diferentes de me perceber e faz com que eu perceba também o outro, porque o nosso trabalho com educação é nesse contato com o outro, nessa relação com o outro. E fazer isso de uma maneira saudável muitas vezes é desafiador, mas com força de vontade, determinação, e amor pelo que você faz, buscando as pessoas certas para te auxiliar, é possível. Ai, que lindo! Uma coisa que eu anotei aqui, muito bacana, a tua fala. Janine, qual é o resultado, um dos resultados concretos, além de tudo isso, né? Eu deixei de falar na terceira pessoa, já estava tá dentro do que tu disseste, né? Parar de culpar o sistema ou falar os outros e nos outros. Isso para mim, Janine, como mentora, é fantástico, porque, de fato, se o processo é individual, o projeto é da tua identidade, é contigo. E aí é autorresponsabilidade, né? Então, assim, Sim, isso para mim bom, são vários pontos que eu dizia, se tivesse dado só um deles de resultado, eu já estaria feliz demais, porque esse teu discurso ele traz todo o processo de autoconhecimento da pessoa, sabe? Que é isso que eu, na minha história, quando forem buscar a minha história, né? Que inclusive foi a partir do livro que ele ganhou numa das lives, que eu sorteei o livro, né? Mulheres antes e depois dos 50, que eu sou uma das autoras. Ele leu aquela minha. Ele leu ali tudo que eu escrevi, ele disse: Meu Deus, essa mulher fez muita coisa, assim, e ele se inspirou naquilo. Então, foi muito bacana o retorno também que tu me desse, né? Então, é um processo de autoconhecimento. Quando tu te joga no melhor de ti, o resultado ele vem. E tanto que tu estavas tão aberto que já na primeira semana começou. Então foram assim, de março a junho, né? Um encontro semanal, quando não pulava uma semana ou outra para dar tempo de fazer os trabalhos. Então, assim, o resultado é tudo que ele acabou de colocar aqui, né? Ele virou a chave mesmo. Ele dizia para mim: eu amadureci muito rápido, numa semana. Foi muito bacana, né? A gente tem tudo isso gravado. Então, e possivelmente é uma maturidade assim com base, com estabilidade, com é, raiz, né, Rodrigo? Com com raiz, né? raiz, Que isso dá que é uma sustentação, coisa que né? eu buscava, porque você investe muito na sua carreira e você precisa ter longevidade, projeção da sua carreira e Uhum. agregar mais qualidade de vida, possibilidades de conhecimento. E como eu gosto muito de arte, de cultura, ecoturismo, viajar, gosto de manter essa qualidade de vida e mereço manter, porque eu sempre me empenhei para chegar nesse estágio, para chegar nesse lugar. Então, não é algo da noite para o dia. Isso E aí. é muito gratificante assim, eu perceber que eu estou em um patamar que eu sempre quis estar. É assim, dentro do que é Hum. uma pessoa realizada, uma pessoa que consegue ser realizada e se realiza a cada dia, com cada desafio, com cada novo aprendizado, com cada nova circunstância, porque não fico só no reino das expectativas, Bravo, vai pra modelando ação. tudo, porque nós temos que perceber também as circunstâncias que a vida traz, que ninguém está livre, mas Uhum. nós estamos aqui para viver e viver intensamente. Então, Ótimo. se você se vitimizar, você vai viver intensamente a dor, a depressão, o abandono, a tristeza.
E esse passo para seguir adiante é como uma criança quando ela está aprendendo a andar. Você bate palma, você diz vem, ela cai, ela leva um tombo, e depois ela vem, te abraça, e é assim, a vida te chama para esse passo e você precisa ir. Essa é a certeza que nós temos. E vale a pena viver intensamente para o seu bem-estar e para o bem comum, que é o que me faz feliz. Coisa linda, a vida é bela, maravilhosa, É com bela, alegria, a gente tem uma alegria interna, né? é bonita, É é bonita bonito, e é é bonita. bonita. A vida. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Que lindo, Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. que bonito. E a gente poder ensinar isso para tantas pessoas que podem passar por nós, né? Ser um canal Verdade. de estímulo, de ajuda, de compreensão, de acolhimento, de dar mão, né, Rodrigo? Então, a gente está aqui para encerrar essa nossa gravação, esse nosso fechamento desse ciclo, dizendo que estamos abrindo um novo ciclo, porque disso aqui nasceu um projeto. Aqui a gente pode deixar para as pessoas, nasceu um projeto que a gente vai estar colocando isso para vocês aos poucos agora, que o Rodrigo falava assim, lá no segundo encontro que eu ouvi, ele chamava de gestão da sua carreira como processo criativo. E, na real, eu conto aqui para vocês, né? Quem está assistindo, o Rodrigo falava muito nesse nome. Janine, o que eu pretendo fazer é gestão da biografia com as pessoas. E aí, o que aconteceu? O Rodrigo, durante o processo, aí eu acho que ele pode falar mais do que eu, ele, no final, no nosso último encontro, ele me deu isso. Não sei se tu queres dizer, né, Rodrigo? E aí depois eu fecho isso. Sim, quando eu li o seu livro, a sua biografia, a sua história, combinou com o que eu imaginava dessa gestão criativa, porque você sempre traçou metas, é, soube desenhar, trabalhar com as metas, com prazos, mas também sempre foi uma pessoa criativa, é, praticou algum tipo de arte, algum tipo de atividade ali em conjunto. Então, você ativou todas as possibilidades que você poderia ter dentro do seu processo de vida. Você soube selecionar coisas que favoreceram você a chegar onde você está hoje. E isso você teve uma boa gerência desse processo. E isso que é uma boa gestão da biografia, porque você teve ápices, né? Depois teve momentos de parar e seguir em frente e soube gerenciar essa questão e ter longevidade com a sua carreira e criar também sua metodologia. Isso é fundamental para os dias de hoje, para um mundo dinâmico em que nós estamos, saber criar essa credibilidade, essa base de trabalho e manter isso de uma forma que te satisfaça dentro do que você considera como qualidade de vida para você de verdade. E é o que você me passou, e por isso eu admiro muito a você, a pessoa, a profissional e a amiga também, que eu tenho prazer de ter conquistado nesse processo. Coisa linda. O que o Rodrigo, ele trouxe isso, ele disse, Janine, eu acho que o que tu faz é a gestão de carreira, tu fizesse isso comigo. Então, assim, eu disse, mas esse era o teu trabalho. Ele disse, não, mas tu fizesse isso. Eu disse, então tá. Aí eu fui dormir com a ideia, porque eu adoro fazer isso. E aí depois, no outro dia, eu falei, ô Rodrigo, nós vamos fazer esse negócio juntos, Rodrigo? Porque tu tinhas esse nome, tu tinhas isso na tua mente e eu tenho a prática.
Então, gente, é o seguinte, nós estamos lançando para quem quiser, para os profissionais, e aqui de um modo muito tranquilo e aberto, que nós vamos trabalhar com a gestão de carreiras das pessoas, né? É como gerenciar a tua carreira, né? A tua biografia, na verdade, ele chamava de gestão da sua carreira como um processo criativo. E o nome é a gestão da sua biografia, que foi aonde ele enxergou isso no meu livro, né? Que ali eu conto tudo o que eu fiz. Então, assim, por trás de tudo isso que ele trouxe, vem a autoridade, que é aquilo que faz a diferença para cada pessoa. Tu ter autoridade naquele conteúdo que tu domina. Então, é uma propriedade intelectual, é o modo que tu construísse isso dentro da tua vida, com atividades práticas, com atividades teóricas, intelectuais, enfim, é uma potência que tem dentro de ti e que está ali, esperando para ser colocado em prática, para ser feito. Porque o trabalho é arregaçar as mangas e fazer acontecer. E é isso que o Rodrigo disse. Principalmente hoje, em tudo que a gente está vivendo, se a gente não aprender com tudo isso, alguma passagem e como passar por tudo isso de modo leve, tranquilo. Janine, tu estás doida? Como assim? É possível. Se tu começas a enxergar o teu projeto de identidade, a tua vida muda. Eu não estou falando aqui de grandes riquezas em dinheiro, que pode até ser que aconteça, né, Rodrigo? A gente trabalhou muito isso, porque dinheiro é energia Sim, e ninguém é contra nada de dinheiro. Mas se eu tenho na mente a primeira coisa, dinheiro, tá tudo errado já. Então, assim, eu construo uma autoridade naquilo que eu amo fazer. Às vezes você está fazendo alguma coisa que não é exatamente o que você ama, mas naquele momento é o que te sustenta e o que te dá possibilidade de relacionamentos e que te dá possibilidade, inclusive, de trabalhar o teu projeto de vida, de identidade. E é isso que eu trabalhei com o Rodrigo paralelo a tudo isso. E aí, todos os projetos que tu estás fazendo, mesmo que não seja para tu estar tocando ele para o resto da tua vida, mas enquanto tu estiveres tocando, tu vai ser muito feliz, porque ele que está alimentando também aquele que tu queres, que tu tem amor a ele. Então é uma construção que precisa ser feita e é isso que acabou gerando esse encontro meu e do Rodrigo aqui e que a gente vai estar lançando esse trabalho para quem quiser. Já tem nome, Gestão da Biografia. Eu e Rodrigo vamos trabalhar juntos. Então, fechando, aqui fica mais uma lição de vida daquilo que eu falei no início. Um que veio para fazer a mentoria. E jamais ele imaginaria que ia acontecer isso, e nem eu. Se você não se joga, se você não está disponível, o jogo que eu estou dizendo aqui se joga sabendo calcular os riscos e sabendo que está aberto para a vida, porque sentiu que tem algo ali que vai ser frutífero. O que é, não se sabe. E aí nós chegamos nesse ponto, né, Rodrigo? De estarmos agora, vamos trabalhar juntos, vamos ver o sim, que sim. muitas pessoas vão poder usufruir disso. A gente vai agora construir esse modo de trabalho para levar para todos que estão aqui nos assistindo e quem puder divulgar, se não for para você, que seja para alguém que você conhece, que tem tanta gente em crise, e aí por isso ele falava também muito dessa síndrome do PH, por quê? Porque não só ele, como eu conheço tantas pessoas que acabaram ficando muito mais pesquisadores do que uma prática pedagógica mesmo na escola, né? Então, sofrem muito com isso. Então, ali a gente pode pegar todo um trabalho de potência de cada um e abrir canais, abrir a janela, né, Rodrigo? Que nós trabalhamos muito isso. Abrir pelo menos a janela. Aí tu enxerga que é possível.
E aí a vida começa a andar de um modo completamente diferente, e aí vale a pena tudo que tu investe de tempo, e tudo tu reconhece que valeu aquilo que tu fizeste, que a gente não faz nada por acaso. É que a gente, às vezes, vai fazendo, 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 e não se dá conta de que não parou ser, né? Eu gosto de dizer o quanto eu Verdade. aprendi com aquilo e o quanto aquilo me fez e o que que eu posso fazer com tudo isso. Então, esse é o nosso convite que fica aqui. O que tu quer falar disso agora, Rodrigo, para a gente realmente fechar? Sim. Bem, eu tenho muita gratidão pelo nosso processo, Janine, pelo investimento que eu fiz, que hoje eu sei que é inestimável, por todo esse valor de vida, a questão de realmente eu estar feliz fazendo o que eu amo e levando essa qualidade de vida que eu busquei para mim. Eu gosto de inspirar nas outras pessoas. Nós sabemos que existem questões da imagem, preconceitos, julgamentos, porém isso faz parte. Você precisa pesquisar o seu interior, a sua vulnerabilidade, porque senão você não consegue fazer nada e você também não precisa deixar essas interferências ditarem o que você quer desenvolver com o seu trabalho. E isso também a Janine trabalhou, nós trabalhamos isso juntos de uma forma muito positiva, porque eu costumo, pelas experiências que eu tive, ouvir bastante e não entrar numa sintonia de dor, dor existencial, dor emocional, porque nós sabemos que isso existe, mas a nossa ênfase é a qualidade de vida, é o bem-estar e é fazer alianças, construir uma comunidade de pessoas que se apoiam. Como eu encontrei isso na Janine, quando eu paro hoje para pensar, não tem um diálogo de problemas, tem diálogos de pessoas que me impulsionam, que me inspiram, justamente pelo que elas são, né? Pela paixão que elas têm, como a Janine, meus professores de dança, né? Pessoas maravilhosas que eu tenho encontrado, e é isso que vem pesar nessa balança, né? O que eu conquistei de contato com o ser humano, todas essas pessoas maravilhosas que me inspiram e que eu posso contar com elas ali no meu dia a dia, não para substituir e tomar decisões por mim, mas para que eu tenha inspiração para estar no meu melhor e no meu crescimento. E é isso aí, muita gratidão que eu tenho por todo o nosso processo, por essa conquista. Que maravilha! Eu também, muita gratidão a ti, porque foi a minha primeira, né? E foi, nossa, de tudo que eu já fiz, o primeiro sempre dá aquela emoção, né? E vejam, é começar o novo, e o novo, para começar o novo, tem que ser o primeiro, né? E você foi o meu primeiro. E estava já muito claro isso lá nos nossos encontros, porque tu deixavas isso transparecer, né? Não só eu percebi, como algumas pessoas que participaram das lives depois me diziam: nossa, aquele menino tem um brilho, não sei o que e tal. E eu disse: não, ele realmente tem, e está aí, ó. Isso é mais para deixar realmente dito para as pessoas que ninguém faz nada sozinho, em primeiro lugar. Segundo, que não dá para desanimar. A gente se abre para a vida se abre para a gente. E tem muita potência dentro de cada um. E isso se tem que dar vazão, porque senão vem a doença. E aí não é mais alegria. Vamos para a alegria. A doença faz parte para nos ensinar, inclusive, a viver bem, saber viver cada dia de um modo leve, de um modo livre e de um modo autêntico, com uma liberdade única que tu podes de fato decidir. Os problemas existem e se eles não existissem, a gente não saberia como conduzi-los, né? Como conduzir a vida, porque sempre são enfrentamentos que nos elevam, né? Então,
Só gratidão também, Rodrigo. Acho que a gente vai fazer um belíssimo trabalho, porque a gente até agora a gente fez um belíssimo trabalho, né, em conjunto nesses meses, e agora vem uma novidade aí que vamos ver. Nós vamos desenvolver agora o percurso dele e vamos lançar para quem quiser. Vai ser muito bonito. Então, acho que a gente encerra por aqui e que venham aqueles que realmente querem mais da sua vida, né? Passar por essa Sim. existência com um sentido muito maior do que estão tendo até agora, né? Se realizando ao realizar. Eu gosto muito dessa frase, eu sempre falo, porque ao realizar a gente se realiza, né? Então, e realiza tantos. Então, acho que fica essa mensagem aí. Quer deixar alguma mensagem, Rodrigo? Essa mensagem, venha participar conosco desse processo, dê essa oportunidade a si mesmo, porque esse passo somente nós que podemos dar e sair de alguma coisa que te prenda para perceber as possibilidades, ampliar as possibilidades na sua carreira, na sua profissão, que é algo que o mercado e a dinâmica atual da sociedade requer de nós. Dinamismo, flexibilidade Habilidade. e dentro da sua autenticidade, do que Uhum. realmente te faz feliz e te faz celebrar a vida. Ai, que lindo. Vamos abrir essas habilidades aí que estão dormindo, né? Estão muito sonolentas dentro de cada um, né? Terminamos com a nossa alegria, o nosso prazer de estar aqui e vamos em frente, vamos viver a vida de um modo muito bacana, em conjunto, dando as mãos, acolhendo e contribuindo aí para muita gente ser feliz, né? E a educação ser esse caminho aí que vai, porque educação faz parte de tudo, é uma pedagogia que é para a vida, né? Ensinar a ser como se é. Que lindo. Então tá bom, um abraço. Ficamos assim, palmas para nós que concluímos aí, né, Rodrigo? Parabéns para ti E e muito feliz por esse novo projeto. Tá bom? Boa noite e boa noite. até breve.